Olá! Neste segundo vídeo nós vamos falar sobre os artigos de lei que prevêem a aplicação da teoria da imprevisão no Código Civil brasileiro. Nós falamos no vídeo anterior sobre a relação da teoria da imprevisão com o coronavírus e a possibilidade da sua aplicação, diante deste momento de pandemia que estamos vivendo, e agora queremos trazer aqui os principais artigos para que a informação fique um pouco mais completa. E por isso, como primeiro artigo que eu julgo importante para o nosso tema, para o direcionamento, para o enfoque que nós elegemos aqui, é o artigo 421-A, que diz o seguinte: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Aqui, como ressalva, podemos citar o Código de Defesa do Consumidor, garantindo também que, e aí eu pulo para o inciso 3º, que é o objeto da nossa análise, que diz o seguinte: a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, o que esse artigo nos traz? Ele nos traz realmente a possibilidade de revisão dos contratos civis e empresariais, mas de maneira excepcional e limitada. Mas excepcional e limitada ao quê? E aí, essa resposta é complementada lá pelo artigo 478 do Código Civil, que diz o seguinte: nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então veja que a leitura conjunta desses dois artigos deixa muito claro aqui que a possibilidade excepcional e limitada de revisão desses contratos civis e empresariais, ele exige a presença, então, de acontecimentos extraordinários, imprevisíveis, que gerem uma onerosidade excessiva para a parte e que isso justifique a sua revisão. E é o que nós estamos vendo dia a dia, com a pandemia do coronavírus, que ainda continua trazendo inúmeros efeitos, alguns como a retração econômica já são visíveis, mas nós não sabemos como isso vai terminar. Então ainda tem um pouco de imprevisibilidade em como essa questão vai se comportar. Mas sob a nossa ótica, evidentemente, tranquilamente aplicável a teoria da imprevisão quando se demonstrar que realmente, em razão da redução do faturamento da empresa, da redução do salário das pessoas, e a depender do contexto, efetivamente, das pessoas e das empresas que foram expressivamente atingidas pelo coronavírus, sim possível alegar a teoria da imprevisão, porque se verificará a onerosidade excessiva e essa imprevisibilidade em razão dessa pandemia. E nesse caso, portanto, é possível você você afastar aquela presunção legal de paridade do contrato bancário, aquela presunção, lá no Código de Defesa do Consumidor, a presunção, ela milita, a presunção, na verdade, ela milita em favor do consumidor, no sentido de que o consumidor, ele é a parte da relação processual, e contratual mais fraca, então as normas devem ser interpretadas a favor dele. Aqui, na teoria da imprevisão com base no Código Civil, não há essa interpretação mais favorável em relação a uma das partes, porque subentende-se justamente que os contratos eles são simétricos, ou seja, há um equilíbrio entre as partes, mas, ao mesmo tempo, justamente em razão de fatos como a pandemia do coronavírus e de outros que possam acontecer, tem que se ter um mecanismo de revisar essas obrigações, ainda que entre partes iguais na relação contratual, justamente para causar até uma pacificação social em momentos de crise como esse. Então, nós também não podemos deixar de citar aqui que o artigo 478 fala em resolução do contrato, ou seja, retornar as partes à situação anterior, mas nós também devemos entendê-lo em conjunto com o artigo 479, que diz o seguinte: a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.
E também isso deve ser analisado em conjunto com o artigo 480, que diz o seguinte: se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executar essa prestação a fim de evitar a onerosidade excessiva. Então, com isso nós queremos dizer que o Código Civil, ele permite a resolução, mas ele quer também trazer no artigo 479, no artigo 480, a possibilidade de você cumprir o contrato, só que de uma maneira diferente, justamente em razão desse fato superveniente que causou a onerosidade excessiva. E aqui no nosso exemplo, né, que não é nem exemplo, é a realidade, já está acontecendo, que o fato imprevisto é a pandemia do coronavírus e que os seus efeitos geraram uma onerosidade excessiva em inúmeras obrigações contratuais. E sobre esse tema também, eu não posso deixar de citar que existem inúmeros enunciados do Conselho da Justiça Federal que vocês podem conferir. Nós vamos deixar aqui no nosso vídeo ao final para vocês conferirem os seus números, que complementam, né, que interpretam que esses artigos 478 e 479 de modo a fazer alguns esclarecimentos, como, por exemplo, o fato de que nem toda a obrigação, nem toda a situação ela é exatamente imprevista, imprevisível. E cita-se, por exemplo, aqui o exemplo da questão dos contratos agrícolas, onde a seca, onde uma praga, ela tem um certo grau de previsibilidade. Então, para esses casos, a teoria da imprevisão não se aplica, porque isso já está embutido no custo do negócio ou no risco do negócio. E aí não há uma alteração dessa base econômica desse contrato e não há, portanto, não é causada uma onerosidade excessiva lá adiante, porque isso já estava dentro do campo do previsível para as partes no momento do contrato, o que é muito diferente aqui da situação do coronavírus, em que realmente mudou-se toda a dinâmica da economia e essa imprevisibilidade, né, esse fato extraordinário, causa realmente, em muitas situações, para muitas empresas e pessoas, uma onerosidade excessiva a ponto de tornar impossível o cumprimento da obrigação. E aí que nós podemos se socorrer da teoria da imprevisão para ou retornar as partes ao contrato anterior, resolvendo o contrato, extinguindo o contrato, ou mesmo revisá-lo para que seja permitido o seu cumprimento e até uma pacificação social, né? E cumprindo também a função social do contrato prevista lá no artigo 421 do Código Civil. Espero que esse conteúdo tenha lhe auxiliado. Muito obrigado.